Bom, nós somos da equipe 1, a equipe Crentes e Companhia, e vamos falar sobre a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi uma revolução, ou seja, eles queriam mudar a realidade do local em que eles estavam vivendo, e essa revolução tinha caráter separatista e republicano, ou seja, eles queriam separar aquela região do todo em que estava localizada, ou seja, queriam separar as províncias ali, as províncias na região de Pernambuco, e tornar aquilo um país, uma república. Portanto, é uma revolução de caráter separatista e republicano. Na Confederação do Equador, que foi um movimento de resistência ao governo e às medidas do imperador Dom Pedro I, bom, ele teve o início com um jornal que foi o Sentinela da Liberdade na Guarita Pernambucana, do Cipriano Barata, e também uma publicação que era Tifes Pernambuco, do Frei Caneca. Tipo, ele deu início porque eles inseriram Pernambuco num debate que estava acontecendo sobre essas questões. Daí, tá, ok. E tá, beleza. O presidente da província, que era o Manuel de Carvalho Paz de Andrade, ainda estava, tipo, insatisfeito com isso. Então ele proclamou a Confederação do Equador, que juntava ali as províncias e tudo mais. E daí o Rio de Janeiro estava meio de olho nisso, meio é, não sei, observando a revolta e tendo meio que um controle sobre isso. Então, no Rio de Janeiro, mandou um brigadeiro, Francisco de Lima e Silva, fazer uma ofensiva naval a Pernambuco. E daí se passou um tempo, toda a revolta aconteceu. E, ok, só que o povo e todo mundo ainda estava meio insatisfeito com essas questões do imperador. Então, o jornal Aurora Fluminense, que era do Evaristo Veiga, mas tinha um representante que era o líder Bernardo Pereira de Vasconcelos, que publicava, tipo, parte defesa da monarquia e outra parte que já era mais difamando, tinha uma coisa meio assim no jornal, mas isso já foi, tipo, depois que toda a revolta já tinha acontecido. Na co- A Confederação do Equador ocorreu no período imperial, no ano de 1824. Ela foi uma reação à Constituição outorgada de Dom Pedro I, que ocorreu nesse mesmo ano. A Confederação do Equador teve início no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Ela se espalhou rapidamente para as outras províncias da região, como a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Essa revolta ficou conhecida como Confederação do Equador porque o local onde ela aconteceu fica perto da linha do Equador. Então, por isso o nome foi dada como a Confederação do Equador. O porquê ocorreu a Confederação do Equador? Foi porque o Pernambuco passava por uma crise econômica e também tinha que resistir dos impostos para o Império. Pernambuco, crente que a Constituição que estava em processo de formação seria aos estilos federalistas, dando direito à autonomia de cada província resolver por si própria as suas questões. Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte sozinho, faz uma nova, que defende suas ideias, a Constituição de 1824. A política e cultura, até mesmo a própria Constituição, favorecia o corte de carioca da concentração na capital imperial. O algodão norte-americano é preferido pela capital do Império ao invés do algodão nacional pernambucano. Bom, aí podemos ver um mapa de onde aconteceu a Confederação do Equador e mostrando os principais movimentos que ele teve. A tentativa de separação dos pernambucanos teve o fim quando Dom Pedro I ele pediu empréstimos para a Inglaterra para contratar mercenários no exterior. Essas tropas elas foram para o Recife sob o comando de Thomas Cochrane. E por conta dessas inúmeras quantidades de soldados chegando para conter a separação, os pernambucanos não tiveram mais força para lutar e acabaram tendo que desistir. Por conta disso, o Pernambuco teve uma redução do seu território.
que na época ela tinha a comarca do Rio de São Francisco, que é o atual Oeste Baiano, e ela foi ainda mais reduzida, sendo que ela já tinha sido reduzida 7 anos antes, a comarca das Alagoas. Após isso, vários rebeldes foram condenados à forca, e o líder, Frei Caneca, também foi o mentor intelectual da revolta, foi uma das figuras mais carismáticas da época. E reza a lenda, né, que o Carrasco até chegou a se negar a executar o Frei Caneca por conta por ele ser uma figura muito importante, não só para os pernambucanos, mas para todos que viam a revolta como uma causa nobre.